Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as estruturas condicionais, o if e o switch. Vamos começar falando sobre os operadores relacionais e lógicos. Depois a gente vai falar sobre a estrutura condicional composta, que é o if e o else. E por fim a gente vai falar sobre o switch, que é uma estrutura condicional que possibilita múltiplas escolhas para uma variável só. Então, vamos primeiro pelos relacionais. Os operadores relacionais que a gente tem são esses seis. O igual igual, ele significa igual a. O menor que e o maior que significam menor que e maior que. O maior que igual significa maior ou igual que. E a mesma lógica para o menor ou igual que. E o exclamação igual significa diferente. Outros operadores que a gente tem são os operadores lógicos, que são o e comercial, 2e comercial, né? Ele significa e, ou and. O barra barra, que significa ou. E o exclamação, que significa not, não. Vamos falar um pouco também sobre as comparações, né? Então, em C, o zero ele vai ser sempre falso. Sempre que você fazer uma soma, alguma coisa, alguma comparação que der zero, aquilo ali vai simbolizar o falso. Qualquer valor que for diferente de zero vai simbolizar o verdadeiro. E o resultado de uma comparação entre duas variáveis, né, uma comparação qualquer, vai ser 1 se aquela comparação for verdadeira e 0 se ela for falsa. A gente tem que A maior que B. Se A for maior que B, a gente tem 1. Se A não for maior que B, a gente tem 0. A gente não consegue comparar três ou mais variáveis de uma vez só. Tem muita gente que tenta fazer isso porque no Python a gente consegue, por exemplo. Aqui não. Se aqui a gente quiser fazer A menor que B menor que C, a gente tem que fazer separado. A gente tem que fazer A menor que B e B menor que C. Esse é o jeito certo de se fazer. Bom, comparações faladas, né? Operadores também devidamente apresentados. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura condicional simples. O if. Então, if significa se. Se aquela expressão que está dentro em parêntese, você faz aqueles outros dois comandos. O que é que acontece? Os comandos que estão dentro das chaves só serão executados se a expressão for verdadeira. No exemplo aqui do lado, a gente tem uma expressão, um comando sem estar dentro das chaves. Isso porque só tem uma linha. Quando só tem uma linha, você não precisa usar chaves. Mas vai ser bom usar chave em tudo mesmo. Às vezes você tem que voltar para adicionar mais coisas e aí você tem que colocar essas chaves. E aí, como é que funciona? Aquela expressão que está dentro dos parênteses vai ser testada. Ou seja, nota é maior ou igual a 7. Então, qual é o valor de nota? 7,5. Nota é maior do que 7? Maior ou igual? É. Então, o comando que está aqui dentro vai ser executado, que vai mostrar o aluno passou. Uma estrutura condicional composta. Ela vai ter o if e o else. Então, else significa se não. Então já dá para ter uma ideia de como é que ele funciona. Se a expressão que tiver no if for verdadeira, a gente vai executar todos os comandos que tiverem dentro do if. Se não, todas as expressões que estiverem dentro do else vão ser executadas. Mesmo esquema, você pode colocar as chaves, né? Se você for colocar mais do que uma instrução. Com uma instrução só você não precisa. Aqui do lado a gente tem o mesmo exemplo, né? A gente aumentou ele um pouquinho. Então, se a nota do aluno for maior do que 7, a gente vai mostrar que o aluno passou. Senão, a gente vai dizer que ele não passou. E aí a gente vai ter uma estrutura aninhada do if, que vai ser composta por if, if e else. Então, traduzindo um pouquinho para o português, a gente tem se não, se e se não. E, poxa, já dá para entender como é que ele vai funcionar, né? Então, se aquela expressão for verdadeira, o que, é que vai ser executado? O comando 1. Se não, se essa expressão for verdadeira, vai ser executado o comando 2. Se nenhuma das duas for verdadeira, vai ser o else que vai ser executado.
E entre um if e um else, pode ter inúmeros else ifs no meio, não precisa ter só um. E aqui do lado a gente tem, né, o nosso probleminha na forma final dele. Se a nota for maior ou igual a 7, o aluno passa. E aí pronto. Não precisa nem testar as outras condições, né? O programa nem testa, ele entra no primeiro e já foi. Caso contrário, ele vai ver, a nota do aluno ainda é maior do que 3, maior ou igual a 3, então o aluno vai para a final. Se não, se nenhuma dessas duas for verdadeira, a gente fala que o aluno perdeu, e é isso aí. Uma coisa que a gente pode fazer, que é bem importante visivelmente falando, são a combinação de condições. Então, aqui a gente está verificando se a nota é válida. Se a nota for maior do que zero, a gente entra, né? Então, se for uma nota negativa, aquela nota não presta pra gente. E uma outra coisa que a gente verifica também é se a nota é menor ou igual a 10. Porque se ela for uma nota 11, por exemplo, a gente não existe essa nota, né? E aí a gente printa a nossa nota. Ao invés de a gente fazer isso e ter vários ifs dentro de ifs, a gente pode juntar esses dois ifs em um só com o operador lógico e, né? Então a gente tem, se a nota for maior do que zero, maior ou igual a zero, e a nota for menor ou igual a 10, a gente printa que a nota é válida. Beleza? Agora uma nova estrutura condicional, que é o switch case. Ela serve quando a gente tem múltiplas escolhas para uma mesma variável, né? É um caso de um menu, por exemplo. Aí você bota, digite 1 para isso, 2 para aquilo, e por aí vai. Então a gente usa um switch para poder, né, usar aquela variável do menu para cada caso específico. Por isso, switch case. Então a gente tem aqui switch, abre chaves, esse é obrigatório mesmo se você só tiver um case. E aí você coloca case, o valor daquela sua variável, né, o valor que você espera para aquele caso execute, e os comandos que você quer que ele execute caso aquele variável seja verdadeiro. Além dos cases, a gente tem o default, que vai ser executado por padrão. Não tem nenhum caso específico que eu botei que caia naquele valor daquela variável. Então ele vai para o default. Bom, outra coisa que a gente pode usar no switch case é o break. Você pode colocar ele dentro de qualquer caso. Para que ele serve? Ele vai quebrar a execução daqueles comandos. Por exemplo, se eu tenho o caso, o case 0 e lá embaixo eu tenho um default, ele vai rodar o case 0 e vai rodar o default também. Então, porque o default é o padrão, né? O básico. Então, independente do que acontecer, o default vai rodar. Mas se você não quer que o default rode, além de você, mas você ainda precisa. Se você não quer que o default rode, você ainda precisa dele, você pode colocar o break dentro dos casos. Então, por exemplo aqui, né? Eu tenho o case 0, você bota printf, bota o seu comando, break. E aí o switch simplesmente vai, né, quebrar, acabar aí. Ah, outra coisa que você pode fazer é juntar vários casos para fazer o mesmo bloco de comandos. Por exemplo, aqui eu juntei 1, 3, 5, 7 para dizer que em todos esses casos aqui ele vai fazer esse comando, que é dizer que o número é ímpar. E o break no final para quebrar o switch. Bom, essas são as estruturas condicionais. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. No próximo vídeo a gente vai ter laços de repetição, que é por contagem, e depois por condição. Até a próxima!